Olá, Roberta. Tudo bom? Oi, Luísa. Oi, Tami. Oi, Bruna. Oi, Cláudia. Stop looking at me like I'm weird. Olá. Oi, whatever, who are. Esse é um nick bem interessante. Oi, Shiny. Oi, GG. Hey, Pel. Shirley, Roberta. Gente, posso falar? Esse é o primeiro livro do Clube do Livro que eu não gostei muito. Mas enfim, vou esperar mais pessoas chegarem pra gente conversar sobre. Olá, oi Juju, oi Gabi, oi Nádia, oi Giovana, oi Natália. Olá, boa noite a todos. Como vocês estão hoje? Tudo bom? Oi, amiga. E aí? Gabriela. Tudo bom, Li? PT, Ami, 11. Oi, Erika. Oi, Joana. Oi, Cami. Oh, me geht's gut? Temos até um pouco de alemão aqui agora, que loucura. Oi, Marcela. Oi, Flá. Oi, todo mundo. Boa noite, bom domingo. Estamos aqui para falar do livro do mês. E também, né, fazer aquele pré-aquecimento Game of Thrones, porque, né, ansiosa pelo próximo episódio. Tá, vou dar um golinho aqui, peraí. Oi, gente. E aí, tudo bom com vocês? Oi, Fernanda. Oi, Gabi. Oi, Raquel. Olá. Tudo bom, gente? Quero saber o que vocês acharam desse livro. Todo mundo que tá aqui hoje leu o livro, porque foi um livro complicado de terminar. Me deu um pouco de raiva esse livro. Eu estou com ódio, gostaria até de falar. O vinho da noite, então. Eu estou tomando. Já acabou a garrafa, porque eu comecei a tomar antes da live começar, então vocês não reparem. Esse aqui é um Solato Lambrusco. É um vinho tinto que ele tem um pouquinho de. Ele é meio frisante, vai vinho, e pra quem não curte muito vinho tinto, esse é o vinho tinto perfeito, porque ele é meio docinho, é meio como se fosse um suco de uva mesmo. É muito gostoso, é bem fresquinho, docinho, bom. Então, assim, não gosto de vinho tinto? Experimenta um lambrusco rosso, que é o tinto, é muito bom, gente. É um suco, real, é um suco. Hum. Não, não falem de spoilers de Game of Thrones, por favor, por favor. Para de ir da minha cara. Não falem de spoilers de Game of Thrones, por favor. Vocês gostaram do livro? Porque eu fiquei com raiva em tantos momentos enquanto eu tava fazendo essa leitura. Foi uma leitura difícil de terminar pra mim. Tchim, gente! Ó, eu tô que nem a Cafi Delato aqui, que eu também, em vários momentos, eu quis abandonar. Pior pessoa, Steven. Pior pessoa, que é o filho adolescente da nossa personagem principal. Já falarei dele em breve, mas assim, que livro difícil. Pra mim foi bem difícil, eu fiquei revoltada demais, várias vezes. E assim, com um certo ódio também da nossa protagonista. Foi complicado esse livro, foi bem complicado pra mim. Não me falem de spoilers de Game of Thrones, por favor, não me falem de spoilers, não quero saber. Vamos falar do livro. Hoje é livro, pro final da live a gente fala de Game of Thrones, mas. Ó, mais pessoas também passaram raiva com esse livro. E eu não gostei. A história tinha um super potencial, eu acho, mas eu não gostei do jeito que ela se desenvolveu. E eu não sei, ficou tudo meio focado com a Ginny. A Ginny eu achei que ela foi meio burra em vários momentos. E o jeito que terminou também não gostei. Então, sei lá, gente, foi um livro que eu fiquei meio tipo, pra que eu li isso? Só pra passar raiva, provavelmente. Eu fiquei com muito ódio. No início eu fiquei com ódio com tudo que estava acontecendo com as mulheres, depois eu fiquei com ódio da Jean, depois no final eu achei muito corrido mesmo, tipo, assim, certa parte do livro foi uma enrolação gigante. E aí depois chega pro final e tudo se resolve em pouquíssimo tempo, eu fiquei meio. Mas foi uma história mal desenvolvida, é isso mesmo, Fê. Foi uma história mal desenvolvida. Eu achei que tinha super potencial. Aliás, eu não sei, eu gostaria muito de saber se tem alguém que leu esse livro que é cientista e tal. Porque a parte dos testes, enfim, pra chegar no tal do soro, eu achei que foi feito de uma maneira tão lambança, assim, ninguém consultou uma pessoa que mais ou menos entenda da situação toda pra poder dar um insight e fazer uma coisa direita, porque eu achei meio estranho, sabe? Mas enfim. Ó, a Vanessa tá dizendo que ficou. Eu fiquei combativa dela e de mim por ter lido. Faltou muita explicação. Não foi uma trama fechadinha. A história, o início dela é bom, a prerrogativa é boa, mas eu acho que não foi desenvolvido de um jeito
legal, ou pelo menos não chegou no potencial que poderia atingir. Porque todo mundo meio que vende esse livro como o próximo Handmaid's Tale, conto da Aya, só que não é desenvolvido da mesma maneira. Eu acho que pecou em vários momentos esse livro. Mas, ok, né? Então, teve várias coisas que não entendi, Marcela. Por exemplo, teve várias coisas que foram jogadas na trama que não foram desenvolvidas de uma maneira mais. Teve a questão da mãe da Jean. Teve a questão até dela estar grávida do amante, não do marido, que no final não mudou nada. Na real, se ela não tivesse grávida, não teria mudado nada. A questão da mãe dela não teria mudado nada na trama também, acho eu. Então, teve várias coisas, assim, que me pareceram meio elementos que eles jogaram ali no meio só pra parecer mais chocante, mas que, na real, a história sozinha, por si só, se mantinha, sabe? A história de mulheres que tem que usar aquela maldita pulseira 100 palavras por dia. A questão de uma mãe tendo uma filha pequena e tentar ter uma filha pequena nesse mundo diferente. E também como é que uma mãe vai lidar com os filhos adolescentes. Aliás, gente, o Steven. Eu queria, quando aparecia o Steven, sério, eu queria socar o meu Kindle, porque que ódio daquela criatura. Mas assim, tinha várias discussões legais pra se ter em vários temas que surgem nesse livro, mas eu acho que elas acabou sendo uma coisa meio rasa, foi a impressão que eu tive, sabe? E a questão toda dela do caso dela com o Lorenzo, tipo, eu adoro um romance, real, mas assim, no livro eu achei tão besta. Que eu fiquei meio tipo, ai, gente, vocês perderam uma oportunidade ótima de, né, dar importância pra algumas discussões mais importantes do que. Enfim, fiquei um pouco decepcionada com esse livro. A premissa era boa, mas o desenvolvimento não chegou a ser tudo que esperávamos, não é mesmo? Então, Marcelo, eu também acho que o negócio do amante tirou o foco total, assim. Sei lá. Fiquei um pouco triste, mas ok, é a vida. Deixa eu ver o que mais temos de comentário. A Nayara. Eu achei que o livro foi escrito para que os leitores pedissem por uma continuação. Eu fiquei meio com a impressão de que. Eu não sei quando é que exatamente esse livro foi escrito, mas me deu a impressão de que, sei lá, ele foi escrito para aproveitar a onda de O Conto da Aia, sabe? Me deu um pouco essa impressão. E eu acho que. A impressão, de novo, não sei, né? Não conheço a escritora nem nada, mas assim. Tem vários pontos que ela poderia ter tido mais cuidado e mais detalhe no jeito que ela escreveu as coisas, que ela não teve. Que eu fiquei meio tipo. Mas assim, eu fiquei revoltada. Claro, é uma coisa legal pra gente abrir os olhos como mulheres, enfim, de dessa coisa de direitos e tudo mais. Aliás, um ponto que me incomodou muito nesse livro é que assim, ela explicando foi que em um ano tudo aconteceu. Então, o cara foi eleito e em um ano as mulheres passaram de ser pessoas com direitos e fazer suas coisas pra assim, ninguém mais trabalha, todo mundo tem que usar pulseira. Tudo bem que isso aqui é um mundo distópico, mas força um pouco a barra, sabe? Eu não sei se em questão de um ano isso poderia ser implementado e também se outros lugares no mundo, outros países também não se revoltariam vendo uma coisa absurda desse jeito acontecer. Eu achei que foi um pouco meio. Foi muito raso, não teve um. Ai, sabe? Não teve uma preparação direita. Pelo menos pro enredo ter um sentido e não parecer tão fantasioso. Seria a minha melhor explicação. E também tiveram vários momentos que eu tive que reler várias páginas, porque as coisas acontecem de uma maneira tão rápida que eu, tipo, nossa, mas como é que isso aqui já tá acontecendo? Aí volta, relê. Então eu acho que faltou um pouquinho de cuidado na escrita. Mas o tema principal em si eu achei bem importante pra gente pensar até. Eu fiquei pensando, se a gente tivesse só 100 palavras, eu já gastei pelo menos umas 300, só que agora, nesse início de live, só dando oi, sabe? E o da gente não poder falar e não poder se comunicar, da gente não poder ter uma conversa com outra pessoa, como isso impede as mulheres de. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, mas no caso as mulheres aqui, de se organizarem. De poder, né, tentar planejar alguma coisa pra mudar o que tá acontecendo. Então eu comecei a pensar por esse lado. E é um tanto apavorante. E outra coisa aqui da história que me incomodou um pouco, primeiro que foi de um ano, né, só um ano pra tudo ser arrumado do jeito que tava, mas também como é que tu vai ser assim, tu tem uma menina, né, tu é mãe, tu teve uma menina, tu tem uma menina de 3, 4 meses, já coloca uma pulseira naquele bebê, como é que tu vai fazer aquele bebê não falar? Então quando ele fala qualquer besteira, tipo, babá, bebê, isso conta, não conta? Então teve várias coisas que eu também queria explicações melhores de como é que o sistema funcionava, como é que foi tudo. Aliás, também teve isso, teve uma falta de explicar como é que aquele sistema chegou ao poder, como é que aquelas pessoas chegaram ao poder e como é que a coisa toda se instalou de uma maneira que ninguém
protestou desde o início. Claro, a gente tem a personagem da Jack, que era a colega de universidade da Jean, mas aquilo estava no passado. Então, como é que em uma questão de um ano tanta coisa muda, a sociedade muda de uma maneira tão violenta, tão brusca e ninguém reclama? E isso é feito de uma maneira que, ok, tudo bem. Enfim, então não sei, pra mim isso foi meio estranho. Ah, obrigada. Ó, a Ru Vashi. Ai, nossa, Ru. Vou só te chamar de Ru. Porque tá difícil ler o teu nick aqui inteiro, que é um nick bem complicado. Outra coisa que eu também achei meio estúpida desse livro é que, assim, nossa, quem é que tava presa lá no laboratório? Era exatamente a Jack. Era exatamente a Jack, a melhor amiga de faculdade da Jean, que era a única especialista daquele tipo de transtorno de neurolinguística. Eu fiquei, tipo, é muito. Achei muito simplório, digamos assim, a trama. Então, não sei. O mundo é tão pequeno assim que só ela existe, só a Jean existe pra resolver esse problema. E ao mesmo tempo, a pessoa que tá lá no laboratório, a cobaia, a melhor amiga dela da universidade. Achei as soluções um pouco simplistas. Ó, então, Across to My Universe, eu pensei a mesma coisa, que esse livro realmente foi lançado pra aproveitar o hype de O Conto da Aia, porque não tem outra explicação. Ele não foi desenvolvido, assim, com muita atenção. Me pareceu meio escrito às pressas, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, também deixa aí muitas ideias e muitas coisas pra gente pensar com cuidado. Levanta muitas bandeiras, mas ele não conseguiu chegar na linha final totalmente coeso. Foi isso a ideia que eu tive, sabe? A premissa é boa, mas o jeito que foi desenvolvida não foi demais. Enfim. É meio que nem a Batalha do Senhor da Noite com Game of Thrones do final de semana passada. A ideia foi boa, mas a execução falhou ali em alguns momentos. Ó, a Ju Ferbas tá falando, no fim foi tudo muito fácil, todo mundo estar lá no prédio na mesma hora de segurança ser da resistência. Eu achei que foi tudo muito assim. Não foi pensado direito aquilo lá, gente. Mas a história em si não é uma ideia. A ideia que ela teve inicial para escrever o livro não foi uma ideia ruim. A Cami tá perguntando como é que eu consigo comer e beber tudo e não engordo. Gente, eu não tô em forma. Olha o meu bracinho. Olha o meu bracinho. Olha aqui, olha isso. As pessoas acham que eu sou magra. Eu não sou, eu engano bem. Na foto eu engano super bem. Não que eu esteja infeliz do tamanho que eu tô, mas eu não sou magra. Não sou nem um pouco magra, gente. E eu sou toda molinha, porque eu não faço ginástica nenhuma, então eu me mexo toda aqui e eu balanço loucamente. E tudo bem também, entendeu? Prefiro continuar comendo minhas pizzas. Ó, a Fernanda aqui falando que lembra de uma parte em que a Jean não vai protestar e o marido pede pra... Ah, aqui, ó. Lembra de uma parte em que a Jean sai pra protestar e o marido dela pede pra ela não sair mais. Aliás, gente, a gente nem falou do Patrick ainda. Que foi um outro ponto que me deixou meio assim. Porque, aliás, uma das questões do livro que eu achei interessantes é de as mulheres estarem na situação que elas estão hoje. Então, a Jean, nessa situação que ela só tem 100 palavras por dia. E ela tem que criar 3 meninos, mais o marido em casa, ela só tem uma filha mulher. E ela começa a sentir ódio dessas pessoas. Ela começa a sentir ódio do marido, começa a sentir ódio do filho. Aliás, de novo, gente, não vou falar mais do Steven, mas eu quero que o Steven, sério. Mas enfim. Essa parte eu achei muito interessante. Eu gostaria que eles tivessem, talvez, desenvolvido um pouco mais. Porque é um ponto que eu acho legal, assim, tipo, né? De uma mãe conseguir ter repulsa do próprio filho pelas ideias que ele tá absorvendo no colégio, enfim, aquela coisa toda. Mas o Patrick, coitado, que ela odiava. Desculpa, mas a Jimmy parecia uma pessoa burra. Uma pessoa burra. Ela viveu não sei quantos mil anos com esse marido dela e no final ela não conhecia o marido dela. Ela não conhecia, porque no final das contas o Patrick era o salvador da pátria, literalmente. Então, eu também não sei, fico pensando se é porque a escrita foi ruim, que, tipo, ela não notou que o Patrick era o salvador da pátria e estava envolvido mais a fundo do que ela imaginava. Sei lá, foi estranho. Esse livro é estranho, me parece muito mal escrito, sinceramente. Ó, a Shirley tá falando que achou que o romance do Loreanos foi só criado pra ela não ficar sozinha quando o Patrick morresse. Ai, mas aí, gente, mulher pode ficar sozinha. Isso não é... A gente não precisa de companheiro pra vida. E aqui, ó, todo mundo sentindo ódio do filho. O Steven era a pior pessoa.
Primeira live que assisto, tô feliz que finalmente consegui. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Então, espero que não decepcione a live. Ó, Cami, eu tô falando do livro Vox. Então, pra quem tá chegando agora, tá perdido nessa live, não sabe por que que a gente tá aqui hoje, deixa eu achar ele aqui. Cadê aqui? Tela inicial. Nós estamos falando do Vox, ó, aqui, ó, esse livro aqui. Porque todos os meses tem o Clube do Livro do Marinão, então a gente escolhe um livro pra ler, todo mundo que tá interessado lê o livro, e depois a gente tem essa live pra discutir a história e tal. Então essa é a live do Vox. E não leiam esse livro porque não vale a pena, real. Não recomendaria pra ninguém. Ó, a Shirley. Acho que queriam terminar com um romance, já que o Patrick ia morrer e jogaram um romance com o Lorenzo. Mas, gente, vocês acham que precisava isso na história? Porque eu acho que a história sozinha, o drama todo que tinha da história sozinha, já se sustentava. Ela não precisava ter um romance com o italiano, do toque quente, bruto, rústico. Eu acho que não precisava. Achei meio, tipo, besta, pra quê, sabe? A história poderia ter sido a mesma com ou sem a droga do Lorenzo ser amante dela ou não. Enfim. Ó, a Lari também falou que não se empolgou com o livro. Cami tá falando que Kindle é vida. Qual será o próximo livro? Gente, o próximo livro a gente decide na live, então, mas pro final da live a gente. Ai, desculpa, Shirley, mas é que esse livro eu achei muito ruim. Quer dizer, não muito ruim. Eu achei bem abaixo do que eu esperava. Eu fiquei um pouco decepcionada. Foi um livro ruim de ler. Foi difícil pra mim terminar de ler esse livro. Normalmente, eu não tenho tanto problema assim pra terminar de ler livros, mas esse foi um livro que me dava raiva, ou me dava raiva pelo que estava acontecendo com as mulheres. Ele começou bem, o livro começou bem, eu tava ali empolgada. Aí depois comecei a ter raiva do que acontecia com as mulheres, me deu vontade de parar de ler. Aí depois começou a me dar raiva da personagem principal, que é super, assim, burra. Começou a me dar raiva por isso também. E aí, e o final, eu achei que o final foi idiota, porque o final, assim, o livro meio que se arrasta e aí chega no final e tudo acontece em 2 minutos, sabe? Assim, tipo, acabou, tá tudo resolvido. Eu, tipo, não, gente, pelo amor de Deus. Então, eu fiquei um pouco decepcionada com o Vox, desculpa aí. Ju, sério que tu achou Gêmeas do Gelo pior que esse livro? Eu não vou concordar contigo, desculpa, porque... Obrigada, Shirley, eu também queria dar na cara da Jean. A Jean, ela era muito burra. Não sei dizer pra vocês, ela era... Não sei. Ela não... O marido dela tava dentro da resistência e ela não se deu conta. Ela tinha ódio do marido até o último minuto. Quando ela descobriu que ele estava na resistência, ela parou de ter ódio dele. Então, Marcela, o livro começa bem. A premissa do livro é muito boa. E que depois é que fica meio bosta. E é isso. Então, eu também gostei de Gêmeas do Gelo. Eu concordo que tiveram umas partes muito arrastadas, mas o livro em si é legal. A Nath falando aqui que, nossa, eu tive até uma dificuldade pra entender tudo no final. Aconteceu em uma página pra um negócio que era super... Então, Nath, foi isso que eu achei. A progressão do livro foi esquisita, o jeito que ele foi escrito. O final foi muito rápido, a conclusão de tudo, como é que as coisas terminaram, foi... E... Então eu fiquei meio assim, quando eu terminei, eu fiquei tipo... E não foi bom, sabe? Então, sei lá. Ó, o tio Lela. Eu descobri que sou bem frouxa porque eu ia fugir com o italiano. Quem não, né? Eu também acho que eu também fugiria com o italiano. Que sério, real. Ó, a Gil tá falando que não gosta desse estilo de escrita dos Gêmeos do Gelo, esse estilo era melhor, mas a história foi mal contada. A Jean, eu achei ela muito egoísta nos motivos dela e tal. Ela era tão egoísta que ela não enxergou na frente dela mesmo que o cara com quem ela dividia a vida, basicamente, há 20 anos quase, 17, 15 anos, tava na resistência. E ela nunca parou pra pensar que talvez houvessem outras pessoas querendo resistir também a este movimento. Eu também não sei se é o jeito que o livro foi contado, porque é tudo no ponto de vista da Jean, mas é por isso que talvez que eu achei que ela fosse burra, porque ela não parava pra talvez imaginar que as outras pessoas também tivessem indignadas como ela, sabe? Aí do nada foi meio que uma revelação, ó, outras pessoas também estão indignadas com o que tá acontecendo. Não sei, gente, sei lá. Fiquei com ranço, mas eu achei ela muito egoísta. Então é isso, mas é um livro que levanta várias questões interessantes de relacionamento, de família. Assim, apesar de eu ficar com muito ódio toda vez que o Steven aparecia, pra mim eram os capítulos mais interessantes,
Porque eu não tenho filhos, eu não tenho ideia do que seja isso, mas imagina tu ser uma mãe e criar um filho, tu ter um filho que nem o Steven, né? E tentar lutar contra a tua vontade de esganar ele, porque ele era um desgraçado. Aliás, gente, quem mais queria matar o Steven quando ele foi lá e dedurou a namorada dele? Eu fiquei, assim, chocada. Mas uma coisa que eu acho que o livro foi muito bem sucedido é de mostrar os tipos de personalidades quando a gente se encontra em situações muito extremas. Então tem o Patrick, que é o marido. Grammy's winning? Yay! Ok, o Grêmio aparentemente está ganhando do comeback. Can I see that? Yeah, 3? Grêmio 3-0 Fluminense. A gente tá arrasando hoje. Yay! Mas de mostrar, assim, personalidades diferentes. Então tinha o Patrick, que é aquela pessoa que não concorda com o regime, mas que ao mesmo tempo parecia ser super apática. Tipo, eu não concordo, mas não vou fazer nada pra mudar. Tinha o Steven, que é aquela outra personalidade que foi completamente engolida pelo regime, que, né, assim, virou fanático de dia pra noite. Tinha a menininha, coitada, que é a vítima, a Sônia, que é a filhinha, que é a vítima, porque, né, ela tinha o quê? 4 ou 5 anos e já estava sendo doutrinada por aquilo. Então eu achei que foi interessante de mostrar as diferentes reações ou diferentes personalidades frente a uma situação extrema como essa. Nesse caso, o livro eu acho que ele foi bem legal. Mas de resto, o jeito que foi construída a história, foda. Oi, Diana, tudo bom? Então, Shirley, a Jean casou com o Patrick sabendo que ele era mais, assim, é que assim, ele não parecia ser uma pessoa política, uma pessoa que tenta fazer alguma coisa pra mudar o que tá ali. Tipo, se ele não concorda, ele não concorda, mas ao mesmo tempo ele não faz nada. Ela casou com ele sendo uma pessoa assim, mal sabia ela que ele era uma pessoa que realmente estava lá de dentro da organização, tentando destruir tudo. Eu também fiquei com raiva do jeito que ela se relacionava com o marido, porque era ridículo. Mas ao mesmo tempo eu também penso, se eu tivesse no lugar dela, eu ia expor que eu não tô mais feliz naquele casamento, que eu tenho ódio do meu marido, do meu filho. Não dá, porque as mulheres não tinham mais direito a telefone, a conta bancária, a dinheiro, a nada. O que tu vai fazer se tu não tem um marido? Aliás, uma das partes que eu fiquei muito triste lendo o livro era eles falando assim, que se tu é uma mulher, então é uma mulher que tu não tem um marido, e se tu não vai casar e a tua família não tem condições de tomar conta de ti, tu vai virar puta. É isso. Essa era a solução. Então, é ridículo. Ó, a Ju falando que o pessoal desses livros sempre bebem tanto, né? Ah, isso não chega a ser ruim, Ju. Não seja assim. Deixa as pessoas beber. Qual é o problema? Mas as pessoas bebem demais. Começamos aqui hoje. Olá, Ana Camel. Tudo bom? Oh, foi criado um... Aliás, no livro mesmo eles falam assim, até quando as mulheres tentavam se expressar através de gestos, tinha câmera em todos os lados, as pessoas eram levadas. E era exatamente para as pessoas não poderem se comunicar, as mulheres não poderem se comunicar, trocar uma ideia, de perder aquela coisa de companheirismo e de poder planejar qualquer coisa. Era foda. Ó, a Cross the Universe perguntou se eu já li Unido em T. Não. Ou se eu já li Onde Está Elizabeth. Não li, vou dar uma procurada nesses, vou ver. Ó. Oi, Evi. Ai, que bom que tu não leu o livro, não tá perdendo nada, mas seja bem-vinda à live. Gente, sério, esse livro me deu raiva. Me deu muita raiva. Fiquei putíssima lendo esse livro. Oi, Edna, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Ó, a Shirley falou aqui, ó, que a Jean, quando ela realmente resolveu prestar atenção no marido, ela percebeu que ele era da resistência. Talvez ela que realmente não tivesse prestado atenção antes. Eu acho que não. Aliás, a questão toda do caso que ela teve com o Lorenzo, porque o caso começou antes do problema todo do regime e tal. E depois ela seguiu com o caso. Ai, aquilo eu achei tão besta. Só pra ter um italiano caliente no meio da história, eu achei aquilo tipo, ninguém precisa disso, real. Ó, um monte de gente que não leu o livro. Carol, não perde teu tempo. Sabe o que tu faz? Vai no YouTube
e ler e ver os. Foi uma coisa que eu fiz. Depois que eu terminei de ler, eu fui no YouTube ver as resenhas sobre o livro. E não tem muita resenha favorável, não. Mas então veja uma dessas resenhas que eu acho que aí tu entende tudo e não precisa passar perrengue tentando ler, porque é um livro que dá raiva. Ó, a Chayane perguntou se já teve o conto da Aya no clube. Chayane não teve o conto da Aya, mas não teve só porque eu já li. Eu li o conto da Aya já, aliás, é um livro ótimo. E esse Vox meio que vai na carona do conto da Aya. As pessoas querem dizer que esse é o novo conto da Aya. Só que ele não chega, ele não atinge o mesmo patamar, sabe? Não é tão bem feito quanto. Então, ó, o que mais? Marina, e um descontinho pros livros do clube, será que rola com a Amazon? Gente, eu já pedi várias vezes e não rolou ainda. Mas vamos ver pro próximo então. Mas eu já pedi várias vezes. Assim, o título que for escolhido, dá ali um descontinho, 15, 20%, que custa? Não é tão difícil assim. Vamos ver se vai rolar, mas já pedi algumas vezes e ainda não aconteceu. Mas vamos tentar. Ó, a Ju tá falando estranho esse negócio das câmeras em todas as partes e não descobrirem o caso dela com o italiano. Também acho, Ju, também acho bem estranho. Mas no livro meio que explica direitinho como é que não descobriram, porque eles estavam no supermercado. Tipo, quer dizer, depois que o regime começou, quando eles se encontraram no supermercado e tal, tinha o beco onde tava a caminhonete, sei lá o quê. Enfim. Ó, isso, Shirley, vai lá no prédio da Amazon e enche o saco real. Ó, tem gente aqui que viu a série, Conto da Aia, e achou muito melhor, que Vox nem chega aos pés. Ó, a Fê Souza tá comentando que os macacos do laboratório eram melhores pessoas. Gente, o Steven era... Que ódio, que adolescente, filho. Sério, vontade de socar ele. Não, Ju, isso é... antes do regime entrar... Assim, antes do presidente aquele ser eleito com o reverendo e tal... Ela era cientista e ela tava lá fazendo pesquisas junto com o Lorenzo e foi aí que surgiu o caso. Aí depois veio a eleição, o cara foi eleito, tudo mudou, ela recebeu a pulseirinha dela, encontrou... Aliás, foi ali que ela engravidou. Aliás, foi isso que eu entendi, me digam se eu estiver errada. O que eu entendi é que a Jean, ela, aquele dia no supermercado, ela foi comprar uns queijos, sei lá o quê, e ela encontrou ele meio sem combinar, sem nada. Ela nem sabia que ele ainda tava nos Estados Unidos, ela achava que ele tinha voltado pra Itália. Encontrou com ele assim, surpresa. E, né, rolou um fuque-fuques. E aí ela engravidou. Libera um palavrão, Marina. E foi isso, foi até por isso que ela engravidou. Adolescente só serve pra ser Steven mesmo. Sim, então foi nesse dia que eu entendi, foi nesse dia que ela ficou grávida, que foi naquele encontro que ela não esperava ter tido com ele. Ela, aliás, nem sabia se ele ainda estava nos Estados Unidos ou não, depois de toda a coisa ter acontecido. Across to My Universe perguntou se eu já li O Casal que Mora ao Lado. Não li, mas tô pensando em ler. Então, eu tenho esse livro aqui em casa. E eu tô super afim de ler, uma amiga minha me deu. E eu tô com muita vontade de ler. Então, se vocês toparem esse pro próximo Clube do Livro, eu sou super parceira. Sou bem parceira mesmo. Tá aqui. O livro já tá aqui, tá tudo pronto. Se quiserem esse. Mas. Ó, então tá, ó. Mais gente também entendeu que foi esse o encontro em que ela engravidou dele. Mas sabe o que pra mim não faz sentido? O livro falar que ela engravidou. Porque não mudou nada o fato dela estar grávida. Absoluta. Tipo assim, só pro Patrick saber que ela tá botando corno nele. Porque fora isso, na narrativa da história toda, não mudou absolutamente nada o fato dela estar grávida. Ó, tem gente falando mal dos vizinhos. Peraí. Tem gente falando mal do casal que mora ao lado, sério? Porque esse livro, O Casal que Mora ao Lado, a Dé, uma amiga minha, ela leu e ela achou muito legal. Ela assim, toma aqui, acho que tu vai gostar também, por isso que eu tenho. Ó, tem mais gente. Ó, legal. Ó, Marcela disse, o casal que mora ao lado é legalzinho. Legalzinho é tipo o joinha, que não é aquele joia inteiro, é só um. Ele é joinha. Não, Shirley, tem várias coisas que eles jogaram no meio da história. A questão da mãe dela ter tido um AVC, também não teve, assim, ramificações profundas na história. Tem várias coisas que eles fizeram ali no meio que eu não entendi porque eles estavam jogando aquilo, que depois, no final, não pagou, não significava alguma coisa tão importante. O que mais aqui? Então.
Ó, nem a gravidez, nem a afasia da mãe dela não influenciaram em nada, então eu não sei nem porquê. Porque, assim, a história em si, do jeito que ela era, mulheres não tendo mais direito nenhum, a direito a banco, nem direito a falar, isso já é uma coisa importante o suficiente. Então eu não sei por que eles jogaram essas coisas no meio, dela ter um caso com o italiano, dela engravidar do italiano, da mãe dela ter um piripaque. Não sei pra que aquilo foi colocado no meio, porque não foi uma coisa que no final fez uma diferença. Foi só por fazer mesmo. Ó, aqui, ó. Talvez a autora teve que cumprir prazo curto e escreveu correndo. Olha, a impressão que. O final, a impressão que eu tive foi essa, porque o final eu achei ridículo. Ela passou um tempão enrolando, 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 e chegou no final e foi aquela coisa assim, tipo. Sei lá, quantos capítulos está dedicado ao final? É quase nada. Enfim. Ó, aqui o tio Léo tá falando que a mãe dela ter afasia era mais um peso na hora de ponderar, fugir e largar a família. Rafa, seja bem-vindo. Welcome. Eu gostaria muito de saber o que tu achou desse livro. Muito, muito mesmo, porque eu não gostei. Ah. Então, eu também tive que ler o final, porque foi um negócio muito corrido. Oi, Lígia, seja bem-vinda. Porque foi muito. Ah. Então, eu fiquei triste que esse foi o nosso livro do mês. Espero que o livro do mês que vem seja melhorzinho pra nós todos, de verdade. Que eu achei esse livro, a ideia foi boa, mas a execução foi ruim. Ó, então, tá, gente, então o casal que mora ao lado não será o próximo título do Clube do Livro, porque mais pessoas aqui acharam ele muito óbvio. Aqui, ó, a Ju falando, e no final, ela vai pra Itália, o marido morre, ela arranja outro boy, tá grávida, e os 4 filhos nem ligam, até parece que não ia ter nenhum drama familiar nisso. Ju, foi o que eu tava lendo, tipo assim, então, tudo bem, ela tem, primeiro que ela tem aquele filho adolescente, que é bizarro, o marido dela morre, ela consegue fugir, leva as crianças juntos, mais o namorado, amante, então, o Lorenzo. E do nada, nenhuma das crianças acha estranho, nenhuma das crianças tem problema com aquilo. Eu fiquei meio assim, foi um final muito. Sabe? Fiquei, não entendo. Enfim. Achei meio besta, sério. Muito besta. Mas ok. É o que acontece, gente. É que nem o que aconteceu semana passada em Game of Thrones. Eu adoro Game of Thrones, mas o episódio da semana passada eu fiquei meio. Eu vi, a primeira vez que eu vi, eu achei mara. Terminou. Gente, eu literalmente caí da. Eu tava numa cadeira quando eu tava vendo o episódio. Eu caí da cadeira quando a área. Caí. Aí eu fui assistir a segunda vez, porque eu sou bem nerd. Eu assisto pelo menos umas 5 vezes cada episódio. Aí eu comecei a assistir de novo, de novo, de novo. Eu comecei a pensar, mas isso é meio besta. É só pelo choque da história toda. Mas enfim, estou fugindo do tema. Estou fugindo. Vamos lá. Ó. Eu curti. Ó, então o Rafa curtiu, odiou o filho imbecil adolescente. Todos nós odiamos, todo mundo quer que o Steve morra. Mas o final é muito corrido. Acho que todo mundo achou o final. O final é muito bosta. O final é uma. E, assim, muito simplista. E ela fugiu, então ela passou por todas aquelas coisas. Ela viu todos aqueles horrores. Ela não resolveu ficar e lutar ou fazer alguma coisa. Nada. A questão da melhor amiga dela da época da universidade ser a cobaia que ela tá testando as coisas agora. Sabe? Me pareceu tudo assim, muito simplista. Ó, ai, que bom, várias pessoas. É que assim, eu amo Game of Thrones. Continuo amando. Esse episódio que passou não vai acabar o meu amor por Game of Thrones, mas eu só achei. Não que eu tenha achado ruim a Arya ter matado o Rei da Noite. Pelo contrário, girl power. Mas é que não foi preparado pra isso. E depois eu fui assistir. Vocês assistem o making off depois? Porque eu gosto de assistir o making off depois. E no making off eles falam, então, 3 anos atrás a gente pensou, vai ser a Arya que vai matar o Rei da Noite, não vai ser nem o Jon nem a Daenerys. E eles fizeram, por quê? Porque a gente cria uma coisa inesperada. Então não é porque a gente vai seguir uma coisa que faz sentido na história, porque a gente quer chocar os outros. Choque só pelo choque, sabe? Mas enfim, na hora que aconteceu, eu literalmente caí da cadeira, tive que ser recolhida do chão. Mas depois eu fui ver de novo e disse, meu Deus, foi uma coisa que, tipo assim, saiu do nada, não faz sentido nenhum com a história do jeito que tava sendo contada. Enfim, mas enfim, Game of Thrones é outra coisa. Então, gente, Fê, o carteiro, agora voltando pro livro Vox, o carteiro é maravilhoso, a Sharon, a esposa do carteiro, é outra maravilhosa, essas pessoas são lindas para sempre em meu coração, são as melhores pessoas do livro, na real.
Quem é que vocês gostaram do livro? Quem são os personagens preferidos de vocês do livro? Porque eu não gostei da Jean. O Patrick, no final, ele se redimiu, mas mesmo assim, o Steven é um desgraçado. Eu gosto da Sônia, a menininha. A Sônia é uma fofa, aquela coisinha fofa. Os gêmeos, mal e mal, apareciam, né? Tipo, aliás, eu nem lembro do nome dos gêmeos, porque eles eram muito personagens coadjuvantes. Reverendo odiava, Olivia King odiava, coitada da Julia King se ralou. Mas eu acho que o carteiro, na real, é o melhor personagem desse livro. O carteiro e a família dele. Né, o carteiro deveria ser o principal. Porque ele tava cheio ali. Ninguém esperava e ele tava aqui, ó, planejando outras coisas. Maravilhoso. Ó, a Shirley tá dizendo também, né? Tava fácil a competição por melhor pessoa do livro, porque todo mundo ali merecia um tapa na cara. O carteiro era a melhor pessoa, gente. O carteiro, melhor pessoa. Real. Real, real. Mas é isso. É que o livro é besta, foi isso que eu achei. Desculpa a pessoa que escreveu, mas é um livro besta. Oi, RMA, boa noite. Todo mundo toca aqui quem gostou do carteiro. Mas já. Deixa eu ver uma coisa. Depois vocês assistam, porque tem várias resenhas desse livro. Ó. A Lynn cometendo atentado violento ao poder no carro. A Lynn também é uma boa pessoa, eu gosto da Lynn. O Morgan é um escroto. Ó, a gente acaba usando como parâmetro o conto da Aya. Aí esse livro acaba sendo muito comum, porque o conto é foda. Então, Rafa, mas esse que é o problema, porque eles estão vendendo esse livro meio que como... Ah, se gostou de conto da Aya, leia esse. Eles estão indo meio que, não, sabe, pegaram uma onda do hype e foram. Só que não é um livro tão bem feito, não foi bem escrito. Isso é uma foda. Carteiro melhor pessoa. Resto da vida, sério. Ele e a Sharon, que é a esposa dele. Uma coisa que eu fiquei me perguntando da editora, porque porque assim, a Jean é neurologista, não é? E ela é uma cientista, ela estuda a fala e, né, as áreas do cérebro que controlam fala e tarará. A parte toda de ciência do livro, eu não sou cientista. Pelo contrário, eu sou uma anta pra essas coisas, mas eu achei tão mal apresentado que, sei lá, eu fiquei pensando, será que o editor não olhou aquilo e pensou, não seria bom a gente consultar alguém que é especialista no tema pra gente tentar fazer uma coisa que seja mais de acordo com a realidade? Porque aqui meio que parece, a gente anotou umas fórmulas, a gente comparou umas fórmulas e aqui tá pronto este soro milagroso. Foi isso que me pareceu também. Fiquei meio assim, sabe, com esse livro. Neurologista, obrigado. Desculpa, tio, ela era neurolinguista, não era neurologista, ela era neurolinguista. Mas então, a parte toda científica eu achei meio, sabe, meio estranho. Então, tudo bem que quando a gente chega naquele ponto da história, ela já tinha a cura meio que pronta. Bem na hora que colocaram as pulseiras nas mulheres todas, ela já tava com a coisa pronta, mas mesmo assim, a parte de testes com primatas, com as coisas, tipo assim, eles não tinham nenhum consultor pra dizer, é assim que se faz um teste direitinho, bonitinho, piriri-pororó. Então me pareceu muito besta. Enfim. Então, ó, a Lynn era neurologista e a Jean era neurolinguista. Então é isso aí. Enfim. Ficou fraca a parte de como o soro foi criado e como é que ele funcionava. Então eu acho que eles podiam ter trabalhado também um pouco mais isso, porque eu, como completamente leiga, besta, ridícula, real, li aquilo e fiquei pensando, não é assim que as coisas funcionam não, meu amigo. Então, não sei. Eu acho que eles também podiam ter explicado melhor a afásia. Não explicaram muito bem. Ficou, sabe? Então, por isso que ficou muito... Eu achei muito raso o livro. Em tudo, basicamente em tudo. Foi por isso que eu não gostei tanto. Né? Eu achei que foi muito raso essa parte toda. Então, sei lá, né, gente? Oi, Caroline. Olá. Um brinde. Tudo bom?
Mas quem sabe a gente não começa a pensar agora, então na próxima live. Vamos pensar num livro bom que todo mundo fique feliz de ler. Isso, vamos ter mais sorte com o próximo livro, Chile, porque esse não foi muito joia. De novo, ai, gente, desculpa, mas é que eu não gostei mesmo. Então, qual será o próximo? Eu tô aqui super aberta a opções de vocês. Caroline, chama o Teletrago que eles trazem vinho. Hoje é domingo, tem Game of Thrones que tu vai assistir bebendo o quê? Eu tô até tomando tinto, porque hoje vai ter a Cersei de novo. Então é por isso que eu tô aqui já com meu tinto, em homenagem a Cersei, pra esse momento maravilhoso. Vou pedir uma pizza agora. Gente, essa pizza vai ser mara com esse vinho, vai ser tudo na minha vida. Coma, do Robin Cook. Então, quais opções de livro? Eu tinha uma aqui que eu tava com muita vontade de ler. Não sei se vocês vão topar comigo, mas eu já comprei pro meu Kindle. Que eu vou ler independente do clube do livro, mas se vocês toparem ler comigo, eu vou ficar super feliz. Deixa eu pegar aqui. A Verdade sobre o caso Harry Cabert. Vocês topariam esse? Porque esse aqui foi o que concorreu com o Vox na votação passada. Eu votei nele, mas ele não ganhou, infelizmente. Mas eu fiquei com super vontade de ler esse aqui. Rafa, é um suspense, então tamo de boa. Ó, Jantar Secreto, esse é de um autor brasileiro, também é bem interessante. Então aqui no meu Kindle eu tenho esse. E eu vou pegar... Peraí que eu vou pegar os outros livros que eu tenho... Os livros físicos, no caso, que eu tenho aqui em casa. Só um minutinho. Vou pegar ali e a gente... Só um minuto. All good there? Então, eu tenho alguns livros aqui pra ler. E eu vou mostrar pra vocês me digam o que vocês acham legal aqui. Não, o alemão tá bem tímido, ele tá aqui sentado na mesa, ele tá fazendo um projeto, um Arts and Crafts agora, um do it yourself. É uma cabeça de lobo da família dos Stark, porque ele é muito Game of Thrones, muito fã. Então ele está montando a cabeça do lobo pra gente depois assistir o episódio. Então ele não vai aparecer, porque ele não gosta de aparecer e é por isso que eu não mostro a cara dele, é que ele não aceita. Então, né, não vou mostrar alguém que não quer aparecer, mas ele tá ali. Bem, ele aliás não tá escutando nada, porque ele tá de fone. Ele tá ali de fone, enquanto a gente fala dele, ele nem percebe que a gente tá falando dele. Lá, 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 lá. Ele não nota. Tá ali montando a cabecinha do lobo. Depois, quando ela estiver pronta, eu posto aqui na internet. Mas então, os livros que temos aqui. Os livros que temos aqui. Temos aqui o Casal da Couple Next Door. Esse é o que a gente tava falando agora há pouco. Esse foi o que a minha amiga me deu. Ela viajou e leu esse livro durante uma viagem. Ela gostou bastante. Temos aqui também O Discurso Secreto, que é uma continuação de um outro livro que eu li há pouco tempo, que é... Gente, como é que é o nome do livro? Criança 13, O Caso da Criança 13. Ai, Jesus. Espera que eu vou dizer. Cadê aqui? Criança 44. Então, esse aqui é uma continuação do Criança 44. Esse é o Discurso Secreto. Esse aqui passa na Rússia, na União Soviética, anos atrás. Acho que pode ser interessante. Temos esse aqui, que já me disseram que não é muito bom, mas eu vou ler igual, porque, enfim, esse aqui é O Bicho da Seda, que é da J.K. Rowling, apesar de ter este outro nome aqui como autor. Temos aqui também World War Z, que... What? Oh, now you... ok. Foi o alemão que me emprestou, então eu também tenho que ler esse livro daqui a pouco. É uma boa leitura. Temos aqui Melodia Mortal. Temos também Lia Fora de Sintonia, que é tipo uma continuação de Com Amor Simon. E eu também tenho Com Amor Simon, então qualquer um dos dois, se vocês quiserem, tem os dois aqui. Tenho também aqui Você Nasceu Para Isso, e eu achei isso aqui interessante. Posso ler a sinopse desse aqui? Isso aqui é assim, ó. Desde que se mudaram para a Suécia, Sam e Mary são como personagens de um conto de fadas. Mary parece adorar a nova vida de dona de casa, testar receitas saudáveis, cuidar do jardim, tomar conta do filho recém-nascido.
Já Sam, ex-professor universitário, está buscando uma carreira como cineasta. Como o pequeno Connor, eles formam um retrato de uma família perfeita e às vezes mal conseguem acreditar na própria sorte ou na vida maravilhosa que construíram. Quando Frank, a melhor amiga de infância de Mary, chega ao paraíso familiar, os diferentes pontos de vista de cada personagem deixam claro que há algo podre no âmago da perfeição. Com a proximidade, ela não demora a ver as rachaduras daquela família de comercial de margarina. Além de conhecer Mary muito bem, agora também consegue enxergar o verdadeiro Sam. Frank, no entanto, não fica impune. Ela sofre pelos próprios pecados e talvez não seja capaz ou não queira de salvar alguém. Você Nasceu para Isso retrata a escuridão que há no cerne dos relacionamentos mais íntimos. Sem heróis e permeada por uma teia de segredos, obsessão e inveja, é um relato violento de vidas que quase nunca são o que parecem, e do lado obscuro que temos e não somos capazes de admitir. Então tem esse aqui também que me parece muito... Ah, e tem esse que eu comecei a ler, que eu acho que pode ser bem legal. Suspense no Spa, gente. Esse aqui também parece bem interessante. 9 Desconhecidos. Eu vou ler esse aqui também. Tranquilium House é um retiro para a saúde e bem-estar que promete transformação total. 9 pessoas que nunca se viram depositam nesse lugar todas as suas expectativas de mudança de vida e estão ansiosas para aproveitar os benefícios que o spa tem a oferecer. Supervisionando tudo, uma mulher com uma missão, só que bem diferente do que os hóspedes estão imaginando. E eles não fazem a menor ideia do que os espera. Esse aqui também parece interessante. Esse aqui chegou esses dias aqui em casa. Esse aqui é pra quem já viu a série Você. Esse é o livro que deu origem à série. Mas como você já deve ter visto a série também, então... Eu vou ler o livro, mas eu não sei se é uma boa pro clube, porque já existe a série, né? E a série é bem legal. Mas eu lerei pra comparar. Tem esse aqui também. Tem esse outro que a Carol, minha amiga, me emprestou, que chama Prazer de Matar. Esse aqui parece interessante, ó. Na literatura de suspense e de tirar o fôlego, o nome de Julie Garwood ocupa lugar de destaque. Com mais de 30 milhões de livros vendidos, é autora de 17 campeões de vendas, 2 destes, O Testamento e A Confissão, publicados pela editora Landscape. No decorrer de sua carreira, ela aprimorou a arte de criar personagens cheios de força que vivem histórias emocionantes, com desfechos que jamais deixariam de surpreender. Como atesta sua legião de fãs, ela é capaz de encontrar o equilíbrio perfeito entre emoção, inteligência, ação e paixão. Este é um livro eletrizante que vai te matar de prazer. Esse aqui eu achei bem legal. Me deixou... Também temos aqui Harlan Coben. Harlan Coben é Mara. Esse aqui chama Confia em Mim, até onde você iria por amor à sua família. E querem que eu leia aqui a história? Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Liane assassinada. Gente, não sei, tô perdida agora. Pera. Esse livro de espaço será adaptado. Sério que vai ser adaptado pra uma série da HBO? Que tudo! Tá, então pera. Eu tenho mais 2 do Harlan Coben aqui. E tenho esse aqui que é As Viúvas, que virou filme agora há pouco. Pouquíssimo tempo. Com a Viola Davis, maravilhosa. Ela tá no filme. Não, esse não, então tá, pera, guardei. 9 Desconhecidos. Pode ser 9 Desconhecidos? Pode. Confia em mim ou... Tá, gente, peraí, agora eu tô em dúvida. 9 Desconhecidos ou Confia em Mim? Porque eu vi que as pessoas estão... Então, tá, pode ser entre esse e esse. Esse é o 9 Desconhecidos. E esse é o Confia em Mim. Pode? Eu vou botar, então, a votação no Stories. O do Spy é o 9 Desconhecidos, tá? E o do Harlan Coben... Eu vou ler o do Harlan Coben que eu não li. A sinopse pra vocês. Então, o do Harlan Coben, que é o Confia em Mim, diz assim, ó. Preocupados com o comportamento cada vez mais distante de seu filho Adam, principalmente depois do suicídio de seu melhor amigo Spencer, o Dr. Mike Bay e sua esposa decidem instalar um programa de monitoração no computador do garoto. Os primeiros relatórios não revelam nada importante, porém, quando eles já começavam a se sentir mais tranquilos, uma estranha mensagem muda completamente o rumo dos acontecimentos. Fica de bico calado que a gente se safa. Perto dali, a mãe de Spencer, Betsy, encontra uma foto que levanta suspeitas sobre as circunstâncias da morte de seu filho. Ao contrário do que todos pensavam, ele não estava sozinho naquela noite fatídica. Teria sido mesmo um suicídio?
Para tornar o caso ainda mais estranho, Adam combina de ir a um jogo com o pai, mas desaparece misteriosamente. Acreditando que o garoto está correndo grande perigo, Mike não medirá esforços para encontrá-lo. Quando duas mulheres são assassinadas, uma série de acontecimentos faz com que a vida de todas essas pessoas se cruzem de forma trágica, violenta e inesperada. Nossa, mas eles estão, tipo assim, all over the place com esse livro aqui. 9 Desconhecidos? Tá, eu vou botar esses dois, então, na votação. Mas eu acho que vai rolar 9 Desconhecidos. Eu já comecei a ler, eu achei legal. Esse que o final é bem interessante, pelo que eu vi de resenhas sem spoilers por aí. Então acho que pode ser uma boa. Porque esse aqui é sobre... O 9 Desconhecidos é sobre... 9 pessoas... E eles... o livro todo, o que me pareceu interessante é que nisso ninguém pode falar. Quando eles chegam no spa, ninguém pode abrir a boca, falar de nada. Então só tem a percepção que as pessoas têm uma das outras só se olhando, sem falar nada. E aí quando elas começam a falar, as coisas todas mudam. É bem interessante. Então, eu vou botar esses dois, então, de votação. E eu espero muito que Novos Desconhecidos ganhe. Eu vou ler os dois de qualquer jeito, mas eu espero muito que Novos Desconhecidos ganhe. Mas, gente, acho que agora a gente pode falar de Game of Thrones, né? Porque Vox acho que já deu o que tinha que dar. Não era um livro muito incrível. Podemos falar de Game of Thrones? Quem gostaria de estar falando sobre esse assunto, por favor? Deixa eu guardar todos os meus livros aqui. Ele não quer aparecer, senão eu mostrava. E não é namorado, é ex-namorado, só pra deixar bem claro. A gente tá deixando a vida nos levar. Ele não é meu namorado, ele é só minha pegadinha eventual, de vez em quando ele vem ao Brasil. Então, Game of Thrones, gente, o que vocês esperam pra hoje? Porque, assim, eu estou meio... ao mesmo tempo que eu não estou muito animada, eu acho que eles também podem me surpreender muito hoje, sabe? Tipo, de dar um rolê que tudo muda e o Rei da Noite realmente não tá morto. Sei lá. Bruno, teu ex virou marido, mas não é uma coisa rápida, assim, normal de acontecer. Enfim, ele é namorado, ele tá ali, curtindo, enfim. Mas, enfim, Game of Thrones eu não sei o que esperar hoje, real, porque, assim, eu não sei se vai ser um episódio chato. Não digo chato, porque Game of Thrones nunca é chato, mas um episódio que eles talvez estejam construindo pra... Como foram os primeiros episódios dessa temporada, então que eram episódios mais devagar, que eles estão construindo uma tensão pra chegar no momento da batalha, porque a gente tem mais outros 3. E o que eu fiquei meio chateada do episódio passado pra hoje é que, assim, a maior ameaça, a ameaça que o Jon Snow vem falando há 557 temporadas, acabou, em um episódio acabou essa ameaça. Então a gente tem mais 3 episódios só pra Cersei. Vocês querem me dizer que a Cersei é menos perigosa, é mais perigosa que o Rei da Noite? Ela é um vilão mais importante que o Rei da Noite? Então eu fiquei meio assim, bolada com isso. Mas então eu tô meio assim, eu não sei o que esperar desse episódio. Talvez tenha alguma reviravolta que eu não tô esperando, mas o que eu tô vendo pra esse episódio agora vai ser o pessoal se unindo agora contra a Cersei. Mas assim, gente, 3 episódios pra brigar com a Cersei eu já acho meio demais, vai ser meio chato. Então não sei. Outra coisa, eu sei que a gente reclama que muita gente morre em Game of Thrones, correto? Mas no episódio passado, eu fiquei meio chocada que não morreu gente o suficiente. Tipo assim, eu amo o Sam, eu acho o Sam maravilhoso. Mas, gente, como é que ele sobreviveu àquilo? Porque ele apareceu. Eu cuidei, ele apareceu várias vezes durante o episódio, e várias vezes ele tava quase morrendo, ou se aterrado por zumbis, ou tipo, coitado do Ed acabou morrendo porque tava dependendo do Sam. Como é que ele não morreu? A Brienne e o Jaime, que eu amo a Brienne, amo muito, tipo super Brienne com o Jaime, mas como é que eles não morreram? Como é que eles não, tipo, sério, sabe? Então, chega um ponto que, assim, tu não tem nem mais medo por aqueles personagens, o Grey Worm, como é que o Grey Worm, o verme cinzento não morreu? Esse é outro que, tipo assim, eu tinha certeza que ele ia morrer, eu tinha certeza absoluta que ele ia morrer. Porque assim, sabe quando a pessoa faz planos? Ele fez planos com a Missandei. Ele assim, quando isso acabar, a gente vai lá pra praia, lá pra onde que eles vão. Assim, é certo que esse homem vai morrer. Tu não pode fazer plano antes de batalha porque tu morre. Ele não morreu, gente. Ele não morreu. O Davos não morreu. Um monte de gente não morreu. Eu fiquei chocada. Não que eu quisesse que eles fossem morrer, mas assim, chegou a ficar num ponto ridículo, porque a batalha toda foi construída por um clima de que não temos como vencer, jamais venceremos, está tudo perdido. E ninguém morreu no meio desse caminho. Morreu o Ed, que ninguém... Quem é que se importa com o Ed? Morreram todos os Dothraki, que ninguém se importa de verdade. Aliás, os planos de batalha. Considerando que são mortos-vivos, por que estavam todos fora do castelo e não dentro do castelo?
assim, falando de estratégia, realmente, sabe? A estratégia foi muito besta. Não, vou mandar Isotrak, não sei se vocês não notaram, mas nenhum deles estava usando a pedrinha aquela, o vidro de dragão na arma. Nenhum deles estava, ou seja, ninguém ia conseguir matar caminhante branco nenhum. Então, literalmente mandaram eles pra morrer só por mandar. Eu fiquei meio passada com aquela batalha. Tudo bem que foi uma cena linda, mas eu fiquei chocada com a inutilidade. Ninguém se importa com os Dothraki. Real, ninguém se importa. Quando eles morreram, foi muito... Eu achei, assim, sem sentido a cavalaria, assim, ser a primeira a ir lá enfrentar eles. Tudo bem. Mas foi uma cena... Pela cena em si, valeu a pena, porque foi uma cena incrível. Eu acho que todo mundo aqui que assistiu aquele episódio, que viu aquele monte de gente a cavalo com as... foice, aquilo, sei lá como é que chama a arma deles, né? Coberta de fogo, cavalgando, de repente aquelas luzes todas... Aquilo foi incrível. Então tu entende que eles tenham usado aquilo, apesar de não ter sentido nenhum numa batalha, nenhum, né, comandante de exército que se preste fosse fazer aquilo na vida real. Mas o resto todo eu fiquei tipo, nossa, gente, por quê? Não faz sentido. O Jon Snow tava gritando, acabou o episódio, ele tava gritando com o dragão. A última coisa que o Jon Snow fez foi, ele literalmente não tinha mais o que fazer, ele parou, ele foi gritar com o dragão. Aí eu pensei, meu Deus, onde estamos? Ele tá gritando com o dragão, vai que funciona. Então, sei lá, assim, como batalha eu achei meio, mas foi um episódio legal. Só não teve. Gente, e o Ghost? Isso, eu fiquei apavorada, posso falar pra vocês? Porque aí, né, tô vendo lá o Ser Jorah, Lord Friendzone, e o Ghost correndo junto com ele. E aí eles estão indo pra morte certa. E eu fiquei, meu Deus, mataram o Ghost, mataram o Ghost. Graças a Deus não, porque no trailer, quem não viu ainda, se tu achou que o Ghost morreu, graças a Deus não. O Ghost tá no trailer desse episódio aqui, ele vai aparecer de novo, então ele não morreu, mas eu fiquei passadíssima. Quando eu vi o Ghost, assim, não acredito que eles estão mandando o Ghost com os Dothraki, eles estão matando o Ghost de propósito. Eu fiquei muito chocada. Mas a cena em si foi bonita. É inútil numa guerra? Inútil, totalmente inútil, mas assim, a cena em si foi bonita. Outra coisa, gente, isso assim, eu achei muito canastrão. E agora eu tô reclamando feito uma louca. E eu tô reclamando assim, eu amo Game of Thrones, nunca pararei de assistir, mas enfim. O Rei da Noite, ele tá há uns 7, 8 mil anos querendo matar o Bran, a princípio, é isso que a história quer nos dar a entender. E aí ele vai, tipo assim, lentamente caminhando. Ele caminha, caminha. Aí ele chega, ele para, ele olha pro Bran, sabe? E dá tempo dele ser atacado. Tipo assim, se fosse eu, se eu tivesse que matar alguém que eu tô querendo matar faz 8 mil anos, não ia demorar isso tudo, não. Eu ia caminhar rapidinho e sem... Mas, enfim, sabe? Então tem umas coisas, assim, umas narrativas que eu acho meio... Mas é o que temos, né? O que eu vou fazer? Já Avatar, gente, então, ó, ó, que estão falando que tem um monte de spoiler desse episódio 4. Eu não vou olhar nada, eu vou esperar o momento certo. Eu odeio spoilers, porque eu gosto de assistir sem ser spoilers. Mas, gente, Natália, outra coisa, o sorrisinho que o Rei da Noite dá, porque o Rei da Noite é pra ser um ser humano. Um ser humano não, é pra ser um ser que não tem emoções, não tem nada. Então, tipo, ele rindo. Também me pareceu meio. Sei lá, e tem toda a questão também, que eu também fiquei meio de cara da. Porque tem toda a questão do príncipe que é prometido, ou a princesa que é prometida, que não encaixa exatamente com a história da área. Então, e tudo bem que na série eles não falam muito dessa profecia, mas ao mesmo tempo na série eles vêm construindo há anos, e nos livros também, que ou o Jon Snow ou a Daenerys é uma dessas figuras, é essa figura. Um dos dois é essa figura. E a vida do Jon Snow, literalmente a vida do Jon Snow, desde a primeira temporada de Game of Thrones, é destruir os caminhantes brancos. Ele não conseguiu nem lutar com o Rei da Noite, nem trocar, tipo assim, pá, com a espada, sabe? Então eu fiquei meio de cara com isso, que ele chega muito perto, mas ele não tem nenhum combate com com o Rei da Noite. Então eu fiquei muito chateada por essa... E sabe, aí no último minuto vem a Arya e mata ele. Foi foda, na hora foi, eu gritei, caí da cadeira e tal, depois eu comecei a assistir, tipo, meu, não faz sentido nenhum com a narrativa que eles estavam fazendo desde o início. Fiquei meio chateada. Jogaram a profecia no lixo e também toda a construção dos personagens, porque o Jon Snow, a vida dele desde a primeira temporada, literalmente, é se dedicar a acabar com os caminhantes brancos. E, tipo, ele não fez nada, ele foi muito inútil naquela batalha. Tipo, fora a parte que ele queimou um monte de gente com o dragão, ele não fez nada. Ele não fez nada, ele foi completamente incompetente. Então eu fiquei meio assim. Vida. Gente, aqui o Instagram está me dizendo que falta 1 minuto pra acabar. Então eu vou chamar minha pizza agora pra poder jantar antes do meu momento Game of Thrones. Eu espero que vocês tenham gostado da live, apesar do livro desse mês ter sido meio fraco.
E eu vou botar a votação agora no Stories, aí quem quiser vota entre o livro do Harlan Coben e o livro dos 9 Desconhecidos, tá bom? E, gente, segunda-feira tem resumão. Segunda-feira temos resumo aí de Game of Thrones. Eu espero que vocês estejam gostando dos resumos, porque eu me divirto muito fazendo. E é isso. Um beijão pra todo mundo que veio aqui na live hoje. E desculpa o livro dessa live não ter sido muito bom, mas o próximo vai ser, tomara, tá? E aproveitem domingo, aproveitem Game of Thrones. Nos vemos daqui a pouco. Beijinho. Tchau, tchau.